Se você jogou qualquer tipo de videogame nos últimos 15 anos, principalmente se for um jogo mobile, você deve saber muito bem o que é uma microtransação. Elas aparecem primariamente nos jogos gratuitos, os famosos free-to-play ou live service, como Fortnite ou Warzone. O conteúdo do jogo em si é disponibilizado através de várias atualizações frequentes e totalmente gratuitas, mas você também pode usar seu dinheiro de verdade para comprar itens cosméticos, como as famosas skins para armas ou uma roupa de uma menina de anime, que enquanto com certeza não te dão uma vantagem real na gameplay, por outro lado, agora você tem uma skin do Goku ou do Homem-Aranha num jogo de tiro. Também tem os passes de batalha que vão te dando várias recompensas enquanto você upa de nível. Tem também as inscrições. Ah, falando nisso, tu viu que botaram no Fortnite? O quê? Sabe aquele bug gay do Free Fire? O bug gay? Parece que eles botaram esse emote no Fortnite. Finalmente! Cara, agora... Inscrições mensais que te dão vários benefícios no jogo, como no GTA Online. Também tem as famosas moedinhas virtuais, gemas, V-Bucks, Robux ou os outros 50 nomes diferentes pra dinheiro falso. Tudo com preço artificialmente inflado pra fazer a gente pensar que a gente nem tá gastando tanto dinheiro assim. Mas a verdade é que as microtransações podem ser literalmente qualquer coisa. Podem ser desde itens consumíveis até materiais de upgrades ou até literalmente armas que são só melhores que as do jogo base. Ah, e é claro... Isso, Assassin's Creed, aquela bosta. Loot boxes. Querendo ou não, jogar videogame hoje em dia significa ser constantemente exposto a várias lojinhas virtuais. Caraca, até no Minecraft? As microtransações sejam bem mais populares em jogos mobile. Quando você joga no videogame, são tipo mods, saca? Uhum. Só que no videogame você tem que baixar, no PC você pode ir lá de graça. Online gratuitos. Esse modelo de monetização virou algo tão ativo e presente na indústria que até jogos pagos de R$300, como FIFA ou NBA 2K, tem microtransações. Chegou a um ponto que um jogo de uma empresa grande, mesmo que seja single player, lançar sem uma camada extra de microtransações, hoje em dia é uma exceção. O que, senhoras e senhores, nos leva diretamente para Baldur's Gate 3 é muito bom, cara. O jogo que recentemente reviveu toda essa polêmica das microtransações, Dragon's Dogma 2. Esse jogo tava sendo hypado faz muito tempo, desde que ele foi anunciado. Esse vídeo tem sinceramente, ele parece ser muito divertido. Dragon's Dogma 2 parece justamente o tipo de jogo que as pessoas que gostaram da exploração de mundo aberto em Elden Ring ou do combate contra monstros gigantes de Monster Hunter World passariam horas se divertindo e se perdendo. Pô, só ouvi falar mal desse jogo. Esse jogo tem sido muito bem recebido pelos críticos. O Dragon's Dogma. Não gostou muito, não. Mas essa pequena notinha aqui não foi só resultado do jogo ter sido lançado totalmente mal otimizado, mas também porque ele veio junto com uma listinha de mais de 20 microtransações num jogo single player. De R$300. Meu Deus. Agora, já no lançamento, cara. Essa lista aqui são completamente obtíveis dentro do jogo, só jogando mesmo. E realmente, a maioria dos itens dessa lista aqui são realmente fáceis de você conseguir no jogo logo nas primeiras horas. Mas também tem outros que são bem raros e limitados. O que é no mínimo confuso e preocupante, considerando que o próprio diretor criativo de Dragon's Dogma 2 já disse que a escassez desses itens, como as Wake Stones ou os cristais que possibilitam fast travel, foi uma escolha de design intencional, para incentivar os jogadores a engajarem no mundo aberto e experienciarem as histórias únicas que são moldadas durante a ele foi feito pra eles gastarem mesmo. Então a Capcom tá cobrando pra contrariar. O cara pega, bota um pouquinho item no jogo e te dá a opção de comprar isso com dinheiro de verdade e fala, não, a gente tá fazendo isso pra você explorar. Mas você tem a opção de comprar aqui se você quiser. Até parece, cara. Quem acredita nisso? O design do jogo? Olha, por mais que as microtransações em Dragon's Dogma 2 talvez realmente não afetem a qualidade do jogo em si, eu ainda acho que o jogo é uma bosta. Essa resposta negativa que as pessoas deram contra as microtransações desse jogo acabou, na verdade, botando uma luz num dos maiores problemas na forma como a monetização de videogames tá evoluindo nos últimos anos. Porque, sinceramente, é muito difícil ver esse tipo de coisa bizarra aparecendo em jogos que são tão incríveis por si só que valem o próprio dinheiro. Ah, não, esse jogo não é incrível não, cara. Só tem um inimigo que tu enfrenta o jogo inteiro, cara. Esse jogo é uma bosta. Tu tá andando, tu acha é Ciclope, eu acho o nome. Tu encontra um Ciclope no caminho, aí lá na frente tu encontra outro, e depois outro. Cara, Nossa, tu viu... isso, acho que foi o Alan que chegou a dropar esse jogo, porque ele falou a mesma coisa. É sempre os mesmos inimigos, e já tava de saco cheio disso já. Esse jogo não é incrível, ele não foi estragado por causa das microtransações. Esse jogo já era uma bosta. E as microtransações só agravaram mais isso. Dinheiro logo de cara e não sentir um certo desgosto ou uma
decepção, porque Além de rodar realmente mal no parece PC. só uma forma preguiçosa de ganhar dinheiro em cima de itens digitais com valores artificialmente inflados, que na realidade muitas vezes não valem nem um pouco do seu investimento. Mas quer saber o que é um investimento que vale a pena? Cuidar de si mesmo com a Manual. Para quem ainda não conhece a Manual, ela oferece vários tratamentos cientificamente comprovados e diagnosticados para tratar de várias questões. A Manual oferece frete grátis para todo o Brasil. Content. Agora, não é como se esse tipo de conteúdo extra para jogos, as DLCs ou downloadable content, fosse algo novo para a indústria. No início da 7ª geração de consoles, lá para 2006, quando as lojinhas de jogos digitais foram ficando mais acessíveis e mais populares, as empresas começaram a basicamente testar o bolso das pessoas, vendendo umas roupinhas aqui, ou uns itens, ou arminhas por aqui. Só que o que eu lembro é que as DLCs elas não vinham junto com o jogo. Tipo assim, o jogo acabou de lançar, já tem uma DLC lá pra tu comprar. Você comprava o jogo e aí depois de um tempo, eles lançavam uma DLC pra tu comprar. Mas agora, hoje em dia, não. O jogo tá lá. Antes do jogo já lançar, já pode comprar as DLCs já. Porque Tipo já, o Elden Ring. O Elden Ring? Não, o Elden Ring não teve isso. Não teve isso, não? Não, a DLC veio 1 ano depois do jogo, alguma coisa assim. Mas Ou não 2 tinha uma anos versão depois. deluxe? Antes de Ah, lançar o então. bagulho? Tinha a versão Deluxe, mas ela não vem com o jogo. Se tu comprar a versão Deluxe, tu não ganhava DLC. Tu era só um artbook, alguma coisa assim. Eu era, sei lá, paia, não era bosta nenhuma aquilo. Mas a DLC do Elden Ring só veio 2 anos depois. Em packs individuais ao invés de expansões. Mas os jogos lançam hoje em dia já com umas 20 DLC já. Gastar tanto dinheiro em algo que você só queria um item específico. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre a primeira grande polêmica envolvendo microtransações. A famosíssima DLC do cavalo em Oblivion, em que por apenas $2,50 você poderia ter um pack de armaduras para você equipar no seu cavalinho, que não fazia absolutamente nada fora fazer ele parecer uma cebola descascada. E por mais que esse aqui tenha sido o primeiro grande escândalo gamer envolvendo microtransações, a real é que mesmo com as pessoas $2,50, imagina só. dessa decisão da Bethesda, esse bagulho aqui vendeu tanto que ajudou a Bethesda a financiar Skyrim. Foi mais ou menos aqui que o modelo de monetização de videogames começou a mudar para sempre. Porque as empresas perceberam que eles podem simplesmente colocar um preço em qualquer coisa que você normalmente conseguiria jogando o jogo e ainda assim ganhar muito dinheiro. E desde aquela época até hoje em dia aconteceram várias polêmicas envolvendo microtransações, como por exemplo a das loot boxes e os itens pay to win e o sistema de progressão abusivo de Battlefront 2, que na minha opinião foi realmente... Isso aí matou o jogo, cara. Tanto que a própria União Esse jogo é tão começou bom. a questionar a legalidade desses itens sendo incluídos nos jogos. Mas mesmo com tudo isso e o feedback negativo contra as microtransações e o consenso geral sendo que as pessoas geralmente não gostam desse tipo de coisa em videogames, especialmente em jogos pagos, mesmo assim a gente teve que se acostumar com isso porque o modelo se tornou incrivelmente popular. Pra ser justo, eu não sei se eu diria se todos os videogames que têm microtransações são predatórios, porque obviamente depende muito do jogo. Especificamente no caso de jogos gratuitos, eu acho que é justo que eles precisam lucrar de alguma forma, né? Eu acho que, por exemplo, Fortnite faz isso de um jeito bom. Os itens são puramente Homem-Aranha dando cosméticos, tiro, você não precisa pagar nada pra conseguir ter acesso a algum conteúdo do jogo que uma pessoa que pagou também teria. Sem falar que o Fortnite tem constantes atualizações mensais, além de ter tido vários jogos novos saindo, tipo o Lego Fortnite ou Fortnite Festival. Mas a gente, como parte do público que consome esse tipo de mídia, a gente tem que ter um pouco de cuidado com como a gente vê essas microtransações. Será que é realmente tão ruim assim eles cobrarem por conteúdo extra que não é obrigatório ou que não afeta mecanicamente a gameplay do jogo? Será que é realmente tão ruim assim? Isso não afeta nada, não tem importância. Vão facilitar a sua vida. Afinal, se o conteúdo tá todo no jogo e a compra é opcional pra você ter a experiência do Mas isso aí é diferente, porque eles propositalmente diminuíram a quantidade de itens dentro do jogo. Pois é. Então não é a mesma coisa. jogo todo, no fim, se você não quiser, é só você não comprar, né? Mas a real é que na prática, a forma como as microtransações se entrelaçaram no mercado de videogames continua sempre exalando aquele cheirinho de ganância. E é sinceramente muito estranho como eles conseguiram fazer a gente só se acostumar. Mas foi o que a EA fez com Star Wars Battlefront 2, que você não conseguia os personagens se você não pagasse. O cara fez uma estimativa lá pra tu conseguir um personagem, eu não lembro qual que era, mas tu tinha que jogar 40 horas pra pegar personagem. É tipo o que a EA faz com o The Sims. Você tem que pagar 4 mil pra jogar o jogo completo, a experiência completa.
Experiência completa são o quê? Casas de cores diferentes, porra. Pois é, os bagulho que é pacote que deveria estar no jogo, sabe? Tipo assim, tem coisa que eu até entendo, tipo o pacote que tem os seres ocultos, isso eu entendo e tal. Mas, pô, tem um bagulho que, saca, é básico pra estar no jogo. Sim. Ainda mais que o jogo é 2014, cara. Meu Deus do céu. Com isso. No ano passado, a Capcom tinha feito a mesma coisa com Resident Evil 4, o que ela fez esse ano com Dragon's Dogma 2. E esse jogo aqui, por mais que ele tenha sido muito bem recebido, ele tem uma caralhada de microtransações, como roupas e acessórios pro Leon e pra Ashley, e algumas dessas microtransações servem pra te dar tickets que você consegue usar pra fazer upgrades na sua arma. Tickets esses que você Aí já roubo. normalmente jogando. Diablo 4 lançou com uma loja virtual inteira dentro dele, com moedinhas virtuais, vendendo packs de armadura, montarias por $60. E outra coisa muito bizarra que eu descobri recentemente é que o New Game Plus de Yakuza Infinite Wealth, uma feature que vem basicamente em qualquer jogo, só tá disponível na edição Deluxe de R$400. Sem falar também que os últimos Assassin's Creed parecem que giram totalmente ao redor de microtransações. Um jogo single player que tem uma loja cara, de mapas, itens, os jogos são tão fáceis que, sério, tu não precisa pagar pra isso. XP. Agora parece que não basta mais você pagar R$300 num jogo, que agora você pode pagar um preço a mais pra aprimorar a sua experiência ou deixá-la mais conveniente. E com isso, eu genuinamente sinto como se as empresas estivessem criando um problema e te vendendo a solução. Mas a verdade é que por mais que as pessoas não gostem das microtransações, elas não vão embora porque elas continuam dando muito dinheiro. As pessoas que compram microtransações e sustentam esse tipo de modelo fazem... Mas se o jogo for uma bosta, que é o que tá acontecendo agora com o novo FIFA, parece que diminuiu muito a quantidade de jogadores. Ou seja, diminuiu a quantidade de dinheiro que eles estão ganhando. Tanto que a EA tá lançando atualização sem parar do FIFA, um atrás da outra ali, ó. Por causa que as pessoas estão indo embora. Eles estão desesperados. E os caras estão desesperados, cara, sério. Em uma semana, os caras lançam uma atualização nova, cara. Acho que isso nunca tinha acontecido antes. Fazem isso mesmo sabendo que talvez seja um pouco abusivo. A grana tá secando, né? Mesmo. E é a razão pela qual a gente não vê tantas pessoas apoiando diretamente as microtransações. Porque que nem o próprio Tucas disse no vídeo dele sobre microtransações, quem usa crack também usa quieto. E eu tenho uma confissão a fazer. A verdade é que eu sou um gigantesco hipócrita. Porque eu já gastei com as microtransações. E eu não me orgulho nem um pouco disso. No próprio Resident Evil 4, eu também já comprei os tickets de upgrade de arma porque eu queria jogar o jogo de um jeito mais divertido, com handcannon. Mas eu me arrependo muito disso porque eu percebi que a diversão seria em eu pegar aquilo. Quando eu joguei Assassin's Creed Origins, eu fiquei preso numa missão que tava muito nível alto e não tinha mais nada pra eu fazer pra ganhar muito XP. Então eu comprei um item que me ajudou a boostar XP. O que, de novo, eu me arrependo de ter feito isso. Eu não me mas esse jogo é muito fácil, meu Deus. Mas a realidade é que as microtransações estão tão entrelaçadas que já tá no nosso subconsciente que é algo normal. Não dá pra só ignorar que as microtransações hoje em dia são o modelo mais lucrativo da monetização de jogos. Em 2020, quase 75% do lucro da EA e da Take-Two Interactive vieram diretamente das microtransações. E eu sinto que talvez isso seja em resposta ao fato de que ficou muito mais caro fazer videogame. Jogos AAA estão ficando cada vez maiores e mais complexos, com gráficos e um monte de features diferentes. A demanda do próprio público coloca muita pressão nos estúdios, nos desenvolvedores, para fazerem o máximo de coisas possível e ficarem entupindo o jogo de coisas. E isso fez com que o custo de desenvolver um jogo ficasse muito maior. Então, para essas empresas, só vale mais a pena eles investirem em fazer os jogos terem uma continuidade, serem mas os jogos não ficam melhores. Essas empresas não ganham. Os jogos são a mesma bosta. Assim, de lançamentos de jogos específicos. Só que agora estão cheios de microtransação. Gastos contínuos. Fazer coisa boa é complicado. É difícil, quando você faz coisa ruim, sempre vai ter alguém gostando, sabe? Mesmo que o negócio seja horrível, tenebroso, sempre vai existir aquela pessoa que fala, nossa, que jogaço. Esse que é o negócio. Porque quando você faz uma coisa ruim em massa, as pessoas vão consumir em massa aquilo que é ruim. Não precisa ser bom. Só que, se for caro, você vai ter prejuízo. Igual a... cara que tinha esse Warner, eu acho, fez com o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida não vendeu nada. E ele chegou... Cara, o jogo lançou há pouco tempo. Ele já tá custando, sei lá, uns R$20. Nem sabia a edição que esse jogo completa. Existia. Pois é. Mate a Liga da Justiça. Parece que a Liga da Justiça foi infectada com alguma coisa lá. Provavelmente o Brainiac. E você, com o Esquadrão Suicida, tem que matar todo mundo da Liga da Justiça. E esse jogo é
podre que ninguém comprou essa bosta. E os caras estão vendendo o jogo a R$20. Meu Deus. O jogo lançou há pouco tempo, cara. O jogo de 200 e agora tá por R$20, cara. Mostra um pouco é que Então eu não sei adianta. exatamente o que pode ser feito pra que Tá. E os jogos? Tipo assim, eles só estão mais entupindo de microtransação, essas porcaria, mas a qualidade dos jogos não aumenta. Então esse investimento que eles estão gastando a mais, eles estão usando em quê? Se os jogos vêm uma porcaria. Rodando mal, feio, com as mecânicas horríveis, eles estão gastando esse dinheiro aonde? Pô, é desvio de dinheiro isso. É. Eu acredito muito que isso seja lavagem de dinheiro. as microtransações Mano. não sejam Só pode tão ser. predatórias assim mais. Eu acho que uma das soluções seria encurtar o escopo de jogos AAA, talvez não tentar fazer eles serem tão complexos e talvez pegarem... Aí vem a menores. Nintendo. Sinceramente, A Nintendo não gasta nada pra fazer os jogos, porque os jogos são simples, gráficos simples, porque tem que rodar no Switch, que é uma porcaria. E aí eles não gastam nada com o jogo, e como eles lançam um jogo por ano, todo mundo que tem Switch compra os mesmos jogos. Todo mundo tem... Lançou um Mario novo. Como os caras lançaram um jogo esse ano, aí o que vai acontecer? Todo mundo que tem Switch vai comprar esse um jogo. E como eles gastaram pouco, todo mundo, eles vão ganhar muito dinheiro. Os caras são espertos. com todo o sucesso que O cara não jogos gasta indies nada têm e tido arrecada nos últimos milhões. anos, eu acho que talvez essa seja a direção que as empresas AAA vão. O meu objetivo com esse vídeo foi só provocar uma discussão. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Até que ponto que as microtransações podem ser considerado um modelo de monetização aceitável? Será que é só em jogos gratuitos de verdade? Será que as microtransações precisam só ser estéticas mesmo? Eu acho que às vezes o conteúdo extra é até um pouco legal. Tipo, alguns skins do Fortnite. Eu não vou mentir. Quando eu vejo uma skin que eu acho legal, se eu tiver o dinheiro, eu provavelmente vou comprar. Mas enfim, o que eu quero saber mesmo... Mas a é o skin do que vocês Fortnite e os pacotes de jogadores do Ultimate Team do FIFA são duas coisas totalmente diferentes, né? Ah, não sei Um você paga pra ter os jogadores melhores, o outro você paga pra ter o Homem-Aranha dando tiro. Então, Aquele não é a mesma boneco, coisa. lembra? Sim, o boneco do Homem-Aranha rasteja no chão e tá tirando. Tá. E você quer saber de uma microtransação que não é ruim, tipo, não, que é muito legal? Essa aqui, ó. Vira membro do canal, que aí o seu nome aparece aqui, que nem todas as pessoas lindas e maravilhosas que estão passando aqui atrás agora. Ou também, se você quiser uma pixel art, que aparece no final dos vídeos, você pode pagar 15 pila pra ser um gamer. Muitíssimo obrigado a todos os apoiadores do canal, vocês são maravilhosos. De verdade, não seria o mesmo se não fosse por vocês. Talvez as microtransações não são tão ruins assim. Muitíssimo obrigado a todos os membros que apoiam o canal, e principalmente pra você que ficou até o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, me segue nos bagulho, é esse arroba aqui em tudo. Até a próxima, e se cuidem. E tem uma coisa que as pessoas falam, que é, como é que é? Ah, parar de comprar não vai resolver, porque eles vão continuar fazendo, e algumas pessoas vão comprar, mas isso tá dando efeito no FIFA, cara. Porque Como a assim? EA não para de lançar. Porque, tipo assim, eles falam, por que você não vai comprar tal jogo, não sei o que, só porque tem microtransação, porque vai ter gente pra comprar. É verdade, sempre vai ter. Mas diminuiu tanto a quantidade que eles estão desesperados. Mano, é só você fazer o seguinte. Não gastar dinheiro. Você não quer o bagulho? O bagulho é uma bosta, todo mundo já falou? Fica Só que no sua e não você... compra, né? Você faz review de jogo? Se você não faz, então não compra. Exatamente, mas é que os caras são desesperados por quê? Eles não são jogadores profissionais, eles não estão no cenário competitivo, mas eles querem estar lá, junto com a galera, jogando aquela porcaria. Então eles vão comprar. Todo ano que sair, eles vão comprar, porque eles só querem estar lá, fazendo parte. É. Mas eu E aí penso, eles ficam sempre vai financiando a acontecer. porcaria, cara. Só que pra tu ver como é que é, esse ano os caras estão parando de jogar mesmo, cara. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer.